Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos já na segunda semana do mês, gente, olha só. E como foi falado, né, no vídeo chamada aí que eu fiz, nós dividimos esse tema Enraizados na Palavra em 4 assuntos aqui, 4 tópicos, né? Ou seja, um por semana. E hoje a gente vai começar um novo assunto que é a raiz. Nós sabemos que a raiz, ela significa uma profundidade espiritual. E aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a raiz da árvore, o quanto ela é importante para a árvore e assim também para nós, o quanto é importante, sabe aquele vento batendo na árvore? Vocês vão entender o que acontece com a árvore quando ela está passando por uma tempestade aí, né? E isso serve para nós também. Então, a partir de hoje você nunca mais vai olhar para situações aí difíceis que acontecem na sua vida como algo para te destruir. Você vai começar a entender e ver de uma outra forma que isso está te fortalecendo. Quer ver só? Vamos começar então? O assunto de hoje é: quem cria raiz em Deus não cai na primeira tempestade, tá? Então veja bem, existe uma diferença muito grande entre aqueles que apenas frequentam a presença de Deus e com aqueles que são enraizados no Senhor, tá? A raiz, gente, ela não aparece, a gente não consegue ver a raiz da árvore, né? Ela fica escondida, é algo que ninguém vê, só que é onde sustenta tudo, tá? Então, como que a raiz da árvore cresce? Veja só, ela cresce de uma forma silenciosa, ela é lenta, só que ela é profunda. Então, quanto mais profunda a raiz estiver, mais assim, uma sustentação, né, uma firmeza ela dá para aquela árvore quando vier a tempestade, né? Os galhos crescem rapidinho, né? A gente vê, chama atenção, né? Às vezes vem flores, as frutas também, você fala, olha que lindo, né? Mas a raiz, ela se desenvolve no escondido, lá no escuro, sabe? Onde ninguém tá vendo, ela penetra a terra, né? Em busca de nutrientes, de água, de estabilidade. Então, quanto mais ela cresce, mais a raiz está crescendo, né? Mais ela se espalha por toda a terra e ela se aprofunda também, né? Criando uma base muito mais firme para sustentar tudo aquilo que está acima dela. Então, quando você vê uma árvore, você já imagina, olha, imagina a raiz dessa árvore aqui, tá? E eu quero trazer algo muito interessante diante desse assunto sobre raiz, tá? A raiz, ela não cresce mais, assim, nos dias fáceis, tá? Ela se fortalece nos dias difíceis. Olha só, então a raiz não cresce mais nos dias fáceis. Então, quanto ao dia fácil, não tem um desenvolvimento da raiz assim como ela está passando no momento de tempestade. Então, sabe quando o vento está soprando, está bem forte contra aquela árvore? Aí ela está o quê? Se desenvolvendo mais, se fortalecendo, tá? Então, quando há vento, né? Seja seca, seja uma pressão, por exemplo, a árvore, ela entende que ela precisa o quê? Ficar mais firme. Então ela começa o quê? É natural, com que as suas raízes se aprofundem ainda mais no solo, sabe? Para tentar segurar, né? Para agarrar mais. Então ela já entende que ela precisa fazer um esforço na raiz para ter essa estabilidade que ela tanto necessita. Ou seja, tá? Aquilo que parece uma ameaça, na verdade, se torna um estímulo para torná-la ainda mais forte, né? Trazer um fortalecimento para a árvore. Tá entendendo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o vento. E quando o vento sopra contra ela, né? O que acontece? Sabe quando o vento está balançando a árvore? Ela está sendo empurrada para lá e para cá? Isso é chamado de uma flexão mecânica ou um movimento de oscilação. Então essa árvore, ela tá balançando, né? Ela se inclina, a gente vê os galhos, né? Pra lá mexendo, você fala, meu Deus, acho que vai sair voando daqui a pouco, né? Então os galhos, eles vão se movendo de um lado para o outro. Só que isso não é sinal de fraqueza, é um sinal de uma vida sendo adaptada, vamos dizer assim. Ela está se adaptando naquele momento. Então se a árvore, ela fosse totalmente rígida, ela não tivesse essa estrutura de flexível, vamos dizer assim, ela ia quebrar. Então ela precisa ser flexível para suportar o impacto, tá? Então, nos momentos mais difíceis aí, né, ela vai balançar, só que ela não cai, porque a flexibilidade, ela absorve, né, a força do vento sem
danificar, sem partir ela ao meio. As raízes, enquanto tá o vento soprando, as raízes estão o quê? Se fortalecendo, né? Então esse movimento constante da árvore acaba estimulando o crescimento e aprofundamento das raízes. Ela cria também resistência ao longo do tempo, tá? Então as árvores que enfrentam esse vento, essa ventania, né, regularmente, elas se tornam muito mais fortes do que aquelas que vivem em ambientes totalmente protegidos. E se não tiver uma raiz profunda aqui, essa árvore ela será arrancada. Então é aqui que está o ponto chave, né? Não é o vento que derruba a árvore, é a falta de raiz, tá? Então quando vem aquele vento lá da tempestade, você pode ver que tem árvores, né, que ela suporta ventos fortes. Às vezes você fala assim, essa daí não vai aguentar, e ela aguenta. Aí tem outras que você fala assim, não, essa daí vai aguentar, e não aguenta. Então a gente vê pelo tamanho da raiz, gente, o quanto é importante essa raiz, tá? Assim também acontece na nossa vida. Agora eu vou falar um pouquinho da gente aqui, tá? Por exemplo, as pressões, as lutas, as dificuldades são os ventos fortes na nossa vida, né? Eles vêm para testar aquilo que está escondido, no caso a nossa profundidade com o Senhor, né? E de certa forma, vamos falar assim, também nos empurram para algo mais profundo com Deus, né? Então, quando tudo está bem, criamos folhas. Agora, quando o vento sopra, criamos raízes profundas, tá? Então, por isso eu falo para você, não despreze os momentos difíceis da sua vida. Pode ser algo estranho que eu tô falando aqui, mas é verdade. Não despreze esses momentos de lutas, os momentos de barra aí que você está passando, de dificuldade, porque eles, de alguma forma, vamos dizer assim, eles não estão te abalando, tá? Mas eles estão te aprofundando. Então, no reino de Deus, quem permanece não é quem nunca enfrenta o vento, tá? Mas é quem aprendeu a criar raízes profundas o suficiente para não ser arrancados ali do solo. E aí, como está a sua caminhada aí? Essa profundidade no Senhor? Essa é a grande questão. Lá em Mateus 7, Jesus ensina que quando o homem, ele constrói a sua casa na rocha, pode vir a tempestade que for. E veja que ele dá essa parábola, ele fala tanto do homem que construiu a casa na areia quanto na rocha, ou seja, a tempestade ela vem tanto para um quanto para outro. Só que não é a tempestade em si que a gente tem que olhar, tá? Mas é ver aonde, né, que eles estão construindo a sua casa. Então não é a ausência da tempestade que revela quem está firme, gente, tá? Mas sim a profundidade da raiz. Às vezes as pessoas julgam muito assim, nossa, que a pessoa vive passando por dificuldade, né, tempos difíceis, olha só, né? Só que ela não entende que isso daí está gerando nessa pessoa raízes muito mais profundas. Então, a ausência dessa tempestade, ela não vai revelar o quanto eu estou firme. Pelo contrário, é quando vem a tempestade que vai ainda mais me aprofundar no Senhor, tá? Em Salmos 1:3 diz assim, ele é como árvore plantada junto às águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Tá entendendo? Então, quando nós estamos firmes aí no Senhor, é como se a gente tivesse essa árvore aqui, como ele fala, né? Plantado do lado desse rio, né? A gente não vai viver tempos, eu falo assim, de desabastecimento quando a gente está no Senhor. Tá? Tempestade a gente passa, tá? Seca, muitas vezes a gente vai passar também por esse tempo, mas viver desabastecido pelo Senhor jamais. Jesus fala, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci esse mundo, né? Então, o que significa estar enraizado em Deus? Estar enraizado em Deus, gente, não é sentir a vontade de buscar o Senhor apenas quando tudo tá, a joinha tá ok, tá? Não é isso, mas sim ter uma vida construída na palavra, mesmo quando você não vê uma saída, quando você não vê uma porta aberta, um resultado imediato, uma resposta de uma oração. É isso, tá? A raiz, sabe o que ela fala pra gente? De constância, profundidade, de uma dependência, só que invisível, tá? Eu estou dependendo de alguém que não estou vendo, mas eu sei que Deus está ali, eu sei que Deus está comigo, eu sei que eu posso depender dele. Então, uma árvore, ela não cria raiz da noite para o dia, a gente sabe disso, tá? E da mesma forma, uma fé firme também não nasce de momentos de crise, né? Quer dizer, não nasce em momentos de crises,
tá? Não é assim, mas ela é construída antes deles, né? Eu sempre falo assim que a dificuldade minha, né? Quando eu passei pelo câncer, pelo luto, foram 2 fases muito complicadas da minha vida, eu já estava preparada, gente. Pode até se estranhar, mas você já estava esperando isso? Eu não estava esperando de forma alguma, né? Mas assim, eu já tinha construído com o Senhor uma caminhada, né? Já estava caminhando com Deus, já entendia qual era o meu posicionamento ali. Eu entendia que mesmo passando, tendo um diagnóstico horrível, né? Uma notícia horrível, mesmo me deparando, né, com a morte do meu filho, eu sabia que aquele momento eu precisava colocar em prática o que eu já aprendi do Senhor. Ali eu aprendi que o Senhor não ia me abandonar. Eu sabia que a minha vida estava no controle dele, ele estava cuidando de mim, que aquele luto não era maior do que a presença dele. Isso eu estou falando para vocês, não é de uma forma insensível ou bonitinho, não. Eu tive que tomar uma decisão, tá? E é nesse momento que muitos falham. Ao invés de tomar uma decisão de continuar firme com o Senhor, de continuar se aprofundando nesse momento de crise, né? De deixar com que haja essa profundidade, tomar essa decisão de ser intencionais, muitos deixam ser envolvidos pelo quê? Pela emoção. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, como eu falei, a raiz, ela fala o quê? De constância, de profundidade, uma dependência invisível, né? E ela não cria uma raiz, né, de uma hora para outra. A nossa fé também é assim. E por que muitos caem na primeira tempestade? Porque muitos cresceram para cima, foram crescendo, tiveram galhos lindos, olha as folhas, né? Olha, tudo bonitinho, mas por baixo a raiz não foi tão profunda. Não teve profundidade, aí veio o vento forte e arrancou ela pela raiz, né? Então, quem são essas pessoas? Por exemplo, são as pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam, como está lá em Tiago 1:22. São pessoas que vivem de momentos, não de disciplina. São pessoas que dependem das emoções, não de convicção. Tá entendendo que ali, por isso que eu falei para vocês, eu tive que tomar uma decisão ali. Foi crucial essa decisão que eu tomei para mim não ser abalada em relação ao diagnóstico do câncer e muito menos quando eu tive que passar pelo luto também, tá? Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo prático, né? Alguém que ora, por exemplo, apenas quando precisa de algo. Conhece gente assim, né? Lê a Bíblia esporadicamente, sem compromisso, não tem intimidade com Deus. Aí quando a crise chega, que ela chega para todo mundo, seja para aqueles que leem a Bíblia, que tem uma disciplina, ou para aqueles que não têm, a crise chega, viu, gente? O dia mal chega. Então, por exemplo, quando chega essa crise, seja um problema financeiro, familiar, emocional, essa pessoa fica desesperada. Ela questiona Deus e facilmente ela já se afasta, tá? Mas isso não é porque ela não tem amor, porque muitas vezes as pessoas julgam essas pessoas, né? Assim, não ama Deus, Jesus não é tudo na vida dela. Não é questão disso, tá? Ela ama Deus sim, só que o que aconteceu? Ela não criou raiz. Porque a gente esquece, nós nos esquecemos que precisamos criar raiz, ter profundidade com o Senhor. Não é apenas conhecer o Evangelho, só falar oi para a Bíblia, de vez em quando, oi Senhor, vem comigo, tá? Não é disso que eu estou falando, não é de religião. Então muitos aqui que caem ou que desistem, não é porque deixou de amar a Deus, mas não entendeu que precisava ter uma profundidade com o Senhor. É a mesma coisa do casamento. Não adianta eu casar e não ter intimidade com meu marido, não termos os nossos momentos juntos, né? Seja para conversar, seja para sair, de estarmos juntos, de nos conhecermos. É esse nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos criar raízes e não adequar o Senhor na nossa rotina, né? Ou vem comigo, Senhor, agora abençoa isso. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Não é esse tipo de frase que a gente tem que usar, não. Mas é minha intimidade com o Senhor em secreto. Lembra que eu falei? A raiz, ela cresce em lugar escuro. Muitas vezes, ela tem que fazer muita força para ela crescer, para ela continuar rompendo com os obstáculos debaixo da terra. Mas ela vai em busca do quê? De nutrientes, de água. Ela precisa disso. Assim também a nossa alma, ela anseia pela presença do Senhor. Ela tem sede, vamos dizer assim. Mas não é sede, gente, de qualquer coisa. Esse anseio da nossa alma não pode ser abafado ou
ser preenchido por distrações desse mundo. A única fonte que vai saciar essa sede dentro de nós é no Senhor, tá? Então, eu quero trazer um exemplo aqui que é fantástico, que isso vai ainda nos aprofundar mais, tá? Que é Neemias, tá? Neemias, gente, pegue só de Neemias, leia lá o livro. Se você não leu, leia, que é muito importante você entender o contexto. Mas rapidamente aqui, quando Neemias entendeu que o Senhor estava chamando ele para reconstruir os muros lá de Jerusalém, colocar a porta lá, né, deixar tudo certinho, né, fechar as brechas, vamos dizer assim, né, ele encontrou com muita dificuldade ali de inimigos tentando desanimá-lo, e não só ele, mas quanto a todos aqueles que estavam com ele. Então sempre estava inventando coisas, mentindo, ameaçando de alguma forma. E Neemias se tocou isso. Neemias entendeu que se parasse ele, pararia a obra. Porque se Neemias desanimasse, ia desanimar todos que estavam à sua volta. Aí ele teve um posicionamento. Mas qual foi o posicionamento dele? Será que ele se rendeu aos inimigos? Será que ele abaixou a cabeça e parou a obra? Ele viu que não vai mais dar certo, deixa. Eu tô cansado. Será que ele fez isso? Não, ele não fez isso. Neemias 6:9, olha o que ele diz: agora, pois, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Mesmo diante de toda aquela ameaça, todo aquele momento de tentarem sabotar a obra, né, desfalecer a fé dele, as forças dele, ele orou para que o Senhor fortalecesse ainda mais. Então, enquanto muitos aqui, vamos agora trazer no nosso dia a dia, né? Enquanto muitos aqui teriam já desistido, sabe o que Neemias fez? Ele pediu mais ainda para o Senhor fortalecê-lo, né? Quanto maior a pressão, mais ele teve o quê? Essa profundidade com o Senhor, mais ele se conectou com o Senhor. E o que você tem feito no momento de crise? Porque hoje virou assim algo de muitas pessoas, no momento de crise, desanimarem, desistirem, desfalecerem na fé. Mas esse não é essa postura que o Senhor quer de nós. É por isso que eu falo, quando a gente lê a Bíblia, a gente pega algumas pessoas ali e fala, como que ele conseguiu? Mas ele conseguiu, é possível. Então é possível você conseguir vencer o que você está passando nesse momento, mas você não pode desfalecer. Assim como Neemias, pede para o Senhor te fortalecer seu ânimo, a sua esperança, a sua alegria, mas não pare. Se você ficar de boca fechada, não vai acontecer nada. Mas você precisa ser intencional. É aqui que muitos param, desistem e muitas vezes saem da presença do Senhor. Tá? É uma decisão. Eu preciso decidir aqui. Tá? Então, quando ele tomou esse posicionamento, isso quer dizer o quê? Que ele começou a aprofundar ainda mais a raiz. Isso é raiz. Tá? Então, o que impede, por exemplo, da raiz crescer? Quais são os fatores? Eu vou trazer aqui alguns pontos. Primeiro, uma vida espiritual superficial, tá? Falta da constância da palavra. Eu leio quando dá. Isso pode impedir sim da raiz crescer. Substituir o relacionamento com Deus por religiosidade. Isso também faz, tá, gente? Impede o crescimento da raiz. Alimentar mais a mente com o mundo do que com a palavra de Deus. Ou desistir fácil quando não vê resultados rápidos. Olha quantas coisas. Então, uma raiz fraca, ela pode até sustentar por um tempo, mas ela não consegue suportar o vento forte, tá? E como criar a raiz? Né? É simples, gente. Só que exige uma decisão. Eu vou trazer aqui 5 pontos para vocês entenderem. Primeiro, tudo que eu tô falando é decisão, tá? Então, se você quer mudar o seu estilo de vida, os seus atos, e começar a falar, olha, Cidiane, eu entendi, eu quero a partir de agora criar raízes profundas, raízes fortes. Então preste atenção aqui, 5 pontos. Primeiro, leia a palavra todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo que as suas emoções estejam ali do avesso, mas você leia a palavra, você não negocie, tá? Porque a raiz, ela não cresce por emoção, ela cresce por constância. Segundo, pratique o que você aprendeu. Lembra que eu falei no começo, quando eu recebi o diagnóstico, eu tive que passar pelo luto? Eu tive que colocar em prática o que eu já sabia. Então não adianta você conhecer versículos, né? Aqueles versículos que você fala, são fortes aqui, né? E viver o oposto quando chegar a dificuldade. Não adianta.
Ore com sinceridade, não com aparência. Deus trabalha, gente, no secreto. Você não precisa mostrar para ninguém o que você está fazendo, tá? Permaneça mesmo em dias difíceis. Dias secos, gente, também tem o quê? Um aprofundamento nas nossas raízes, porque ela vai tentar achar água, tá? Então, mesmo nesses dias que você não tá vendo nada, tá tudo em silêncio, as coisas acontecendo e você parece que tá tudo parado, nada tá a seu favor, continue criando raízes, tá? Escolha ambientes que te aproximam de Deus. Então, a raiz também depende do solo, tá? Qual tipo de solo que você tá colocando suas raízes aí, né? Olha, a tempestade, ela sempre vai vir, tá? Só que aqui está uma verdade que muda tudo. Quem é enraizado pode até balançar, mas não cai, tá? A árvore enraizada, ela não teme o vento. Pode vir notícia, ok, veio notícia ruim, vamos lá. Uma notícia mais complicada, piorou a notícia, vamos continuar, tá? Porque aquilo que está sustentando a raiz, ela está deixando o quê? Fazendo com que a árvore fique mais forte. Então, aquilo que sustenta está escondido, né? Só que ele está profundo e está firme. A raiz nossa, ninguém sabe o nosso fundamento aqui, né? Ninguém sabe como é a nossa intimidade com o Senhor. Mas quando vem o vento forte, as pessoas vão olhar e falar assim, como que não caiu? Como que está permanecendo? Aí você acaba se tornando, sabe o quê? Uma referência para essas pessoas também terem o mesmo posicionamento, a mesma postura. Então aqui é decisão. Eu preciso tomar decisões na minha vida, tá? Não existe, gente, uma vida sem vento. Dias escuros virão, momentos em que tudo parece sair do controle, vão chegar. Só que Jesus, ele nunca prometeu uma ausência de problemas, de tempestades, mas ele prometeu a presença dele conosco em meio a tempestades, tá? Raiz profunda, ela significa uma intimidade com Deus no secreto, não é em público não, tá? É no secreto. Significa permanecer quando ninguém está vendo. Também significa buscar a Deus não só por necessidade, por alguma causa, alguma coisa está acontecendo, mas por relacionamento, porque você ama Ele, tá? É no silêncio, gente, na constância, na fidelidade que a raiz cresce, não tem outro caminho, tá? E quando a tempestade vier, olha só, porque ela vai vir, você não será destruído por ela. Sabe por quê? Porque quem está enraizado pode até balançar. Nós temos que ser flexíveis, tá? Senão a gente vai quebrar no meio. Então a gente vai balançar, mas nós não vamos cair, tá? Agora eu quero deixar uma pergunta aqui para nós, diante disso tudo que nós conversamos, né? Será que a nossa fé tem raiz ou apenas uma aparência? Se a tempestade chegasse hoje, na sua vida ou na minha vida, será que eu ou você, a gente ia conseguir permanecer ou a gente ia ser o quê? Consumidos, né? Pelo desespero, pela preocupação, ou iríamos nos desmoronar? Como será que seria a nossa reação? Olha o que nós conversamos hoje. E é o primeiro dia sobre raiz. Você vai entender, a partir de hoje, que raiz é necessário. Só que para essa raiz criar profundidade, é nesses momentos difíceis, né, que ela vai se esforçar ainda mais. Não é que ela vai crescer, não, mas ela vai ficar mais forte. Nós precisamos entender que eu falo assim, que quando a gente está no Senhor, a gente está buscando Deus, a gente está alinhado, nosso coração alinhado com Ele, as tempestades, elas vão vir assim como para aquelas pessoas que não têm coração alinhado ou não estão nem aí para a palavra. Só que quando vem o dia mau, né, é diferente quando a gente passa com o Senhor. Tá? Então que a partir de hoje você fique firme. Volta esse vídeo, tá? Começa a entender novamente aí o que a gente conversou hoje sobre esse tema, que é um tema extraordinário, porque se você entender tudo isso, a sua vida não será mais a mesma. Você vai ver as circunstâncias de outra forma e vai entender que a raiz, quanto mais profunda, mais ela for constante nessa caminhada com o Senhor, não desistir, não trocar palavra, essa vivência com o Senhor, tudo na minha vida muda, tá? Então é isso, gente. Foi mais uma semana começando, o primeiro dia nosso sobre raiz e amanhã tem mais. Deus abençoe.